Fala galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje falaremos sobre posições relativas de duas retas no plano. Então, separei aqui três tópicos. Primeiramente, retas paralelas. Segundo tópico, retas concorrentes. Terceiro tópico, interseção de duas retas. Então, começando pelas retas paralelas. Para que duas retas sejam consideradas paralelas, o coeficiente angular delas deve ser igual. Então, nesse caso aqui temos a reta R e a reta S. Nós podemos perceber que o ângulo formado por elas em relação ao eixo X, que está aqui, é alfa. Ou seja, o ângulo formado por ambas as retas em relação ao eixo X vai ser igual. Então, beleza. Então, quer dizer que as retas R e S são paralelas. Beleza? Se alfa nos dois é igual, logicamente, então podemos dizer que M1, que vai ser o coeficiente angular em R, será igual a tangente de alfa. Então, M1 é igual a tangente de alfa. E M2, que vai ser o coeficiente angular em S, M2 também vai ser tangente de alfa. Dessa forma, M1 é igual a M2. Beleza? Então, temos que os dois têm o mesmo coeficiente angular, e se eles têm o mesmo coeficiente angular, elas são paralelas. E é possível perceber pelo desenho aqui que elas são paralelas. Temos também as retas T e a reta U, que têm ângulos beta e beta. A gente pode fazer a mesma relação dizendo que M3 é igual a tangente de beta e M4 é igual também a tangente de beta, e a gente acha que M3 é igual a M4, ou seja, que as retas T e a reta U são também paralelas. Beleza? Agora vamos falar sobre as retas concorrentes. Se as retas paralelas têm que ter os coeficientes angulares iguais, quer dizer que todas as retas concorrentes terão o coeficiente angular diferente. Então, vamos escrever isso. Todas as retas que apresentarem coeficiente angular diferente serão concorrentes. E retas concorrentes, o nome sugere que elas se encontrarão em algum lugar. Então vamos lá. No nosso exemplo aqui, a gente sabe que S e T têm coeficientes angulares diferentes. E a gente pode perceber que aqui, se a gente prolongasse a nossa reta, elas se encontrariam mais ou menos nesse ponto. Beleza? Se elas se encontrariam mais ou menos nesse ponto, quer dizer que elas são concorrentes. E quer dizer que toda reta concorrente, todas as retas que são concorrentes, elas vão se cruzar em algum ponto. Beleza? Então isso é muito importante. Agora, vamos para um exemplo. Interseção de duas retas. Determine as coordenadas do ponto P de interseção das retas R e S de equações 3x mais 2y menos 7 igual a zero e 2x menos 2y menos 9 igual a zero. Ah, beleza. Como é que a gente vai fazer isso? Pô, existem duas formas principais da gente fazer. Eu posso simplesmente isolar um termo,
Então, eu poderia, por exemplo, isolar o termo x aqui e depois substituir nessa equação, que eu julgo que seja o mais simples de ser feito. Ou a gente poderia resolver um sistema, e desse sistema eu cortaria o menos 2y com mais 2y, e ficaria só com os termos x, e depois eu resolveria, acharia também o valor de y. Então, eu vou isolar o termo x aqui, e depois eu vou substituir na primeira equação. Então, vamos lá. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, eu tenho a primeira equação, que é 3x mais 2y menos 7 igual a zero. E eu tenho x menos 2y menos 9 igual a zero. Então, x é igual a 2y mais 9, e x eu substituo ali. Então, a gente vai ficar com 3 que multiplica 2y mais 9. Deixa eu chegar mais um pouquinho para o canto. 3 que multiplica 2y mais 9 mais 2y menos 7 igual a zero. Faço a distributiva aqui. A gente vai ficar com 6y mais 3 vezes 9, 27, mais 2y menos 7 igual a zero. 6y mais 2y dá 8y. 8. Opa. Y. E aqui eu tenho 27 menos 7, que dá 20. Quando eu passo para o outro lado, vai ficar menos 20. Então, eu tenho que y vale menos 20 sobre 8. Posso simplificar por 4. E aí eu vou ficar com menos 5 meios. Então, eu achei que o valor de y é 5 meios. Se y vale 5 meios, eu vou substituir aqui. Vou pegar outra cor. X é igual a 2 vezes menos 5 meios mais 9. X é igual, corta esse 2 com esse 2, menos 5 mais 9. Menos 5 mais 9 dá 4. Ou seja, o ponto P de interseção será dado por 4 e menos 5 meios. Beleza? Então, a gente achou o ponto de interseção entre essas duas retas, a reta R e a reta S. Beleza, pessoal? Muito simples? Então, vamos para agora perpendicularidade. Então, eu tenho retas concorrentes quando o coeficiente angular é diferente de zero. Que eles são diferentes, perdão. Se os coeficientes angulares são diferentes, elas são retas concorrentes. Se os coeficientes angulares são iguais, elas são retas paralelas. Só que uma reta perpendicular é uma reta concorrente, concorda? Se ela é uma reta concorrente, ela precisa ter algo especial. E o que teríamos de especial na perpendicularidade? Para que duas retas sejam perpendiculares, então vou fazer aqui um exemplo. Vou fazer duas retas aqui. Uma reta R e uma reta, por exemplo, uma reta aqui, S. Elas formam 90 graus aqui. Para que elas sejam perpendiculares, ou seja, formem 90 graus, elas têm que ter a seguinte relação. O coeficiente angular de R, ele tem que ser igual a 1 menos 1 sobre ms. Ou seja, tem que ser o inverso negativo do coeficiente angular da outra. Então, por exemplo, se o coeficiente angular, se mr vale 2, por exemplo, o coeficiente angular de ms
deve ser menos 1 sobre MR. Então, MS deveria ser menos 1 meio. Então, aqui eu tenho um exemplo. Aqui, segmento. Determine a equação da mediatriz do segmento cujas extremidades são os pontos A, 3 e 2, e B, menos 2 e menos 4. Primeira coisa, o que seria mediatriz? Mediatriz nada mais é do que uma reta perpendicular à reta base, ou seja, uma reta que passa por A e B. Só que a mediatriz, além dela ser perpendicular à reta que passa por A e B, ela vai passar exatamente no ponto médio entre A e B. Então vamos fazer um desenho para ficar algo mais palpável para a gente. Então vamos lá. A gente tem ponto A e ponto B. Ponto A que é dado por 3 e 2, e o ponto B que é dado por menos 2 e menos 4. Então aqui eu teria um ponto M, que seria o meu ponto médio, e eu teria uma reta perpendicular aqui, formando 90 graus, e essa reta seria a mediatriz. Então, aqui, mediatriz. E eu quero achar a equação dessa mediatriz. Então beleza, vamos lá. Eu sei que duas coisas. Para eu achar o ponto médio, eu tenho que fazer a soma das coordenadas em x, dividir por 2, e a soma das coordenadas em y, e dividir por 2. Então eu teria 3 menos 2 dividido por 2 e 2 menos 4 dividido por 2. Então, a coordenada do ponto M seria 3 menos 2, 1. Então, 1,5. E 2 menos 4, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, ponto M seria dado por 1,5 e menos 1. Beleza? Então, vamos seguir. Agora, a partir desses dois pontos aqui, eu consigo determinar o coeficiente angular, não consigo? Consigo determinar o coeficiente angular do... Vamos dizer que essa é uma reta R e essa aqui é uma reta S. Então, eu consigo determinar o MR de acordo com aquela fórmula, né? Ioiô, Mi, Xuxô, né? Beleza? Onde eu vou considerar aqui x0, y0, x e y. Então, vamos lá. MR vai ser y, que é 2, menos y0, que é menos 4, dividido por x, que é 3, menos o x0, que é menos 2. Então, MR vai ser 2 mais 4, dividido por 3 mais 2. Então, seria 6 sobre 5. Então, esse seria o MR. Então, para eu achar o MS, de acordo com o que a gente viu lá em cima, que para elas serem perpendiculares, elas têm que seguir esta regra aqui. Então, vamos lá. Então, MS vai ser menos 1 sobre 6 quintos. Então, MS vai ser menos 1 que multiplica pelo inverso de 6 quintos. O inverso de 6 quintos é 5 sextos. Então, MS terá um coeficiente angular, né? Será 5 menos 5 sextos. Beleza. Agora eu tenho o coeficiente angular da mediatriz e eu tenho um ponto que passa por ela, que é 1,5 e menos 1, que é o ponto M lá em cima. Então, eu vou substituir mais uma vez em ioiô, mi, xuxô.
onde esse cara aqui é o x0 e esse cara é o y0. Então, y menos y0, que é menos 1, então fica menos 1, é igual a m, que foi o que eu achei, menos 5 sextos, vezes x menos x0, que é 1 meio. Então, a gente vai ter y mais 1 igual menos 5 sextos de x, fiz a distributiva, mais 5 dozeavos. E essa é a equação da mediatriz. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Um abraço.